Capítulo 10. O homem de mais sorte da Babilônia. À frente de sua caravana, vem orgulhosamente montado Shahu-Nada, o mais importante comerciante da Babilônia. Ele gosta de roupas finas e está usando uma túnica elegante e cara. Gosta de animais de classe e está montando seu vigoroso garanhão árabe. Quem quer que o contemplasse, dificilmente adivinharia sua avançada idade. E certamente, ninguém teria suspeitado de que por dentro ele se achava bastante preocupado. A viagem desde Damasco é longa e não tem conta as adversidades do deserto. Ele não pensava nelas. As tribos árabes são ferozes e ávidas por pilhar caravanas ricas. Ele não as temia, pois seus muitos guardas montados eram uma segura proteção. O que o enchia de inquietação era o jovem ao seu lado, que estava trazendo de Damasco. Tratava-se de Radan Gula, o neto de um velho sócio, Arad Gula, a quem se sentia ligado por uma dívida de gratidão que nunca poderia ser paga. Gostaria de fazer algo pelo rapaz, mas quanto mais pensava nisso, mais lhe parecia difícil por causa do próprio jovem. Vendo os anéis e os brincos do jovem, pensou de si para consigo. Ele acha que joias são para homens, embora tenha o mesmo rosto enérgico do avô. Mas este não usava túnicas tão berrantes. Procurei, porém, trazê-lo na esperança de ajudá-lo a começar por si mesmo a livrar da ruína o que seu pai tem feito da herança deles. Radan Gula tirou-o de seus pensamentos. Por que trabalha tão arduamente, acompanhando sempre sua caravana em longas viagens? Nunca arranja tempo para gozar a vida? Gozar a vida? Repetiu Shahu-Nada sorrindo. O que você faria para gozar a vida se estivesse em meu lugar? Se fosse tão rico quanto você, levaria a vida de um príncipe. Nunca montaria um animal para cruzar o tórrido deserto. Gastaria os ciclos tão rapidamente quanto viessem para minha bolsa. Usaria as mais caras túnicas e as joias mais raras. Seria uma vida a meu gosto, algo que realmente valeria a pena. Os dois riram. Seu avô não usava joias, disse Shahu-Nada pensativo. Depois continuou brincando. Não reservaria tempo algum para trabalhar? O trabalho foi feito para escravos, respondeu Radan Gula. Shahu-Nada mordeu os lábios, mas não fez nenhuma réplica, seguindo em silêncio até que a trilha o tivesse levado ao declive. Ali, freou a montaria e apontou ao longe o vale verdejante. Veja, aí acha-se o vale. Procure levar mais adiante seus olhos e entreverá, ainda indistintivamente, as muralhas da Babilônia. A torre é o templo de Bel. Se tiver olhos de lince, perceberá inclusive a fumaça que sobe do fogo perene instalado em seu topo. A Babilônia é assim? Sempre almejei conhecer a cidade mais rica em todo o mundo, comentou Radan Gula. A Babilônia, onde meu avô começou sua fortuna. Quem dera ele ainda estivesse vivo. Não deveríamos ser tão apressados. Por que deveria o espírito dele ficar na terra, além do tempo que lhe foi reservado? Você e seu pai podem muito bem prosseguir as boas coisas que ele fez. Ai de mim! Nenhum de nós dois possui os talentos do meu avô.
Nem papai nem eu conhecemos seu segredo para atrair os dourados ciclos. Charrunada não respondeu, mas, pensativo, afrouxou a rédea e deixou sua montaria descer o declive na direção do vale. Atrás deles, seguia a caravana numa nuvem de poeira avermelhada. Algum tempo depois, alcançavam a estrada real e dobravam ao sul, através das fazendas irrigadas. 3 velhos homens arando um campo despertaram a atenção de Charrunada. Pareciam estranhamente familiares. Que coisa mais ridícula! Ninguém passa 40 anos depois por um campo e encontra os mesmos homens arando o terreno. Mas alguma coisa dentro de si dizia que eram eles. Um, com uma força incerta, manejava o arado. Os outros conduziam com grande dificuldade os bois, batendo-lhes inutilmente com seus cajados para obrigá-los a continuar puxando. 40 anos atrás, tinha invejado esses homens. Com que felicidade teria então trocado de lugar com eles. Mas que diferença agora! Olhou com orgulho para trás, apreciando a caravana que o seguia, com seus camelos e burros, criteriosamente escolhidos, abarrotados de mercadorias valiosas trazidas de Damasco. E tudo isso era apenas uma parte de todos os seus bens. Ele apontou para os homens que trabalhavam a terra e disse: continuam arando o mesmo terreno onde se encontravam há 40 anos. É o que parece. Mas por que acha que são os mesmos? Eu os vi ali uma vez, respondeu Charrunada. As recordações passaram como um raio por sua mente. Por que não podia enterrar o passado e viver no presente? E então viu, como numa imagem, o rosto sorridente de Arad Gula. A barreira entre ele mesmo e o cínico jovem ao seu lado dissolveu-se. Mas como podia ajudar um jovem enfatuado como este, com suas ideias de perdulário e as mãos cheias de joias? Podia oferecer trabalho à vontade para homens com boa disposição, mas não para aqueles que se presumiam superiores demais para exercerem um determinado ofício. Entretanto, devia a Arad Gula a obrigação de fazer realmente alguma coisa, não uma tentativa sem entusiasmo. Ele e Arad Gula nunca tinham agido desse modo, não eram dessa espécie de homens. De repente, veio-lhe à cabeça um plano. Havia objeções. Tinha que levar em conta sua própria família e sua posição. Seria uma coisa cruel e agressiva. Homem de decisões rápidas, pôs de lado as objeções e resolveu agir. Estaria interessado em saber como seu conceituado avô e eu mesmo formamos uma sociedade que se mostrou bastante lucrativa? Perguntou ele. Por que não me conta só como conseguiu os dourados ciclos? É tudo o que preciso saber. Aparou o jovem. Charrunada ignorou a resposta e continuou. Vamos começar por esses homens que vimos trabalhando a terra. Eu podia ter então a sua idade. Quando a coluna em que me encontrava se aproximou, o velho e bom Megido, o fazendeiro, zombou de maneira desajeitada com que eles usavam os instrumentos. Megido estava acorrentado junto a mim. Olhe para esses companheiros preguiçosos, protestou ele. O que maneja o arado não faz o menor esforço para abrir sulcos profundos. Nem os batedores conseguem manter os bois na linha certa. Como podem esperar uma boa colheita
arando de tal forma? Disse que Megido estava acorrentado a você? Perguntou Radangula surpreso. Sim, com argolas de bronze em volta do pescoço e um pedaço de pesada corrente entre nós. Ao seu lado, achava-se Zabado, o ladrão de ovelhas. Tinha-o conhecido em Arrom. No final, vi um homem a quem chamávamos de pirata, pois não nos disseram o seu nome. Pensamos tratar-se de um marujo, porque trazia no peito uma tatuagem de serpentes entrelaçadas à moda do mar. A coluna era assim, constituída para que os homens andassem de 4 em 4. Você estava acorrentado como um escravo? Perguntou Radangula sem acreditar. Seu avô não lhe contou que já fui um escravo? Ele sempre falou sobre você, mas nunca insinuou nada a esse respeito. Ele era um homem a quem se podia confiar os mais íntimos segredos. Creio que também posso confiar em você, não é mesmo? Charrunada olhou diretamente nos olhos. Você pode contar com meu silêncio, mas estou perplexo. Conte-me, como chegou a ser um escravo? Charrunada deu de ombros. Qualquer homem pode acordar numa bela manhã como um escravo. Foi uma casa de jogo e o excesso de bebida que me trouxeram tal desgraça. Fui vítima das imprudências de meu irmão. Numa briga, ele matou seu amigo de copo. Meu pai me entregou a viúva, desesperado para proteger meu irmão contra o braço da lei. Como depois ele não tivesse conseguido dinheiro suficiente para libertar-me, a mulher raivosa me vendeu para um mercador de escravos. Que vergonha e injustiça! Protestou Radangula. Mas diga-me, como conseguiu ganhar a liberdade? Calma, chegaremos lá. Ouça primeiro a história. Quando passamos, esses homens que estavam trabalhando a terra zombaram de nós. Um deles tirou o chapéu rasgado da cabeça e fez uma mesura quase gritando. Bem-vindos à Babilônia, hóspedes do rei. Ele os espera nas muralhas da cidade, onde o banquete é farto. Tijolos de lama e sopa de cebolas. E todos eles riram ruidosamente. Pirata encolerizou-se e xingou-os. Que querem dizer com isso que o rei nos espera nas muralhas? Perguntei-lhe. Que vamos para as muralhas da cidade carregar tijolos até que nossas costas se quebrem. Talvez eles o surrem até a morte antes que os próprios tijolos acabem com você. Mas eu não deixarei que me batam. Eu os matarei. Megido tomou a palavra. Não faz sentido para mim a ideia de amos batendo em escravos diligentes, dispostos ao trabalho até a morte. Os amos gostam de bons escravos e tratam-nos bem. Quem quer trabalhar pesado? Comentou Zabado. Esses homens aí curvados ao arado são sujeitinhos espertos. Não estão quebrando as próprias costas. Só fazem de conta que estão dando duro. Você não prospera usando de malandragem, protestou Megido. Se conseguir lavrar um hectare, terá sido um bom dia de trabalho, e o amo reconhece isso. Mas se lavrar apenas a metade, isso prova que fez corpo mole no serviço. Eu não faço hora. Gosto de trabalhar e gosto de fazer um bom trabalho, pois o trabalho é o melhor amigo que já conheci. Ele me deu todas as boas coisas que já tive. Minha fazenda, meu gado leiteiro, minhas colheitas, tudo. Vejam só quem fala. E onde estão essas boas coisas agora?
zombou Zabado. Imagino ser muito melhor continuar vivo e arranjar-se sem trabalho. Vejam meu exemplo. Se formos vendidos para perder o couro nas muralhas, serei destinado ao transporte de sacos de água ou algum outro trabalho fácil, enquanto você, que gosta de pegar no pesado, estará quebrando as costas de tanto carregar tijolos. Com um riso idiota, ficou em silêncio de novo. O terror apoderou-se de mim naquela noite. Não pude conciliar o sono. Aproximei-me da corrente mestra, e enquanto os outros dormiam, atraí a atenção de Godoso, que era o primeiro a ficar de vigia. Ele era um daqueles bandidos árabes, espécie de tratante, que além de roubar o dinheiro da vítima, não hesita igualmente em cortar-lhe a garganta. Diga-me, Godoso, sussurrei. Quando chegarmos à Babilônia, seremos vendidos para trabalhar nas muralhas? Por que quer saber? Perguntou ele cautelosamente. Mas não está vendo logo? Insisti. Sou jovem, quero viver. Não quero trabalhar nem ser espancado até a morte nas muralhas. Tenho alguma chance de encontrar um bom amo? Ele sussurrou de volta. Vou lhe contar uma coisa. Você é um bom camarada. Não perturba, Godoso. Estive muitas vezes no mercado de escravos. Agora ouça. Quando os compradores aparecerem, diga-lhes que é um bom trabalhador e que gosta de trabalhar muito para um bom amo. Faça com que eles queiram comprá-lo. Do contrário, já no outro dia estará carregando tijolos, dando um duro dos diabos. Depois que ele se afastou, deitei-me na areia quente, olhando as estrelas e pensando em trabalho. Megido teimara que este era seu melhor amigo. Muito me surpreenderia se eu também viesse a ter a mesma opinião. Certamente teria, se o trabalho me livrasse de tudo aquilo. Quando Megido acordou, contei-lhe baixinho minhas boas novas. Era o nosso único raio de esperança quando nos pusemos em marcha para a Babilônia. No final da tarde, aproximamo-nos das muralhas e pudemos ver as fileiras de homens como formigas negras, subindo e descendo ladeiras íngremes. De mais perto ainda, ficamos impressionados com os milhares de homens trabalhando. Alguns estavam cavando no fosso. Outros confundiam-se com a sujeira dos tijolos de lama. O maior número carregava os tijolos em imensos cestos através das trilhas escarpadas até os pedreiros. Inspetores praguejavam contra os retardatários e desciam o chicote de couro de boi nas costas daqueles que não conseguiam ficar em linha. Víamos os pobres companheiros vacilarem esgotados e caírem sob o peso de seus cestos, incapazes de tornarem a levantar-se. Se a chicotada alcançava-lhes os pés, eles eram arrastados para o lado dos caminhos e deixados ali, contorcendo-se de dor. Logo, seriam dragados para baixo, a fim de juntar-se a outros corpos jogados ao lado da estrada, esperando uma sepultura ímpia. Quando vi o pavoroso espetáculo, tremi da cabeça aos pés. Então era isso que esperava o filho de meu pai se não fosse vendido no mercado. Godoso tinha falado com razão. Fomos conduzidos através dos portões da cidade até a prisão dos escravos, e na manhã seguinte, levados para a praça do mercado. Ali, o resto dos homens achavam-se petrificados de medo, e só o chicote de nosso guarda pôde convencê-los a adiantar-se para serem examinados pelos compradores. Megido e eu mesmo falávamos avidamente com qualquer homem
a quem se nos permitisse dirigirmos-nos. O negociante de escravos chamou os soldados da guarda real, que algemaram o pirata e brutalmente o açoitaram quando ele protestou. Assim que o carregaram dali, senti uma grande pena dele. Megido percebeu que logo seríamos separados. Quando nenhum comprador se achava por perto, ele me falava com veemência para deixar marcado em minha mente como o trabalho seria valioso para mim no futuro. Alguns homens o odeiam, fazem dele um inimigo. É melhor tratá-lo como amigo, aprender a gostar dele. Não se preocupe com que seja árduo. Se pensar nisso como uma casa que você constrói, então quem se importa que as vigas sejam pesadas ou que se ache distante o lugar aonde tem que apanhar água para o estuque? Prometa-me, rapaz, que se tiver um amo, vai trabalhar para ele o mais arduamente que puder. Se ele não apreciar tudo quanto você faz, não se preocupe. Lembre-se, o trabalho bem feito traz satisfação a quem quer que o tenha realizado e o torna o homem melhor. Ele se calou quando um fazendeiro troncudo aproximou-se do cercado e nos olhou como quem examina uma mercadoria. Megido interrogou-o sobre sua fazenda e colheitas, logo convencendo o homem de que seria de grande utilidade para ele. Depois de uma violenta negociação com o vendedor de escravos, o fazendeiro tirou de sob a túnica uma gorda bolsa, e logo Megido seguiu o novo amo, saindo do campo de minha visão. Alguns outros homens foram vendidos durante a manhã. Ao meio-dia, Godoso confiou-me que o vendedor estava impaciente e que não ficaria ali mais uma noite, antes transferiria todos os que tivessem restado ao pôr do sol ao comprador do rei. Eu estava ficando desesperado quando um homem gordo, de aparência afável, aproximou-se de onde nos encontrávamos e perguntou se havia ali entre nós algum padeiro. Cheguei para perto dele dizendo: "Por que deveria um bom padeiro como você procurar outro padeiro de talentos inferiores? Não seria mais fácil ensinar a um homem decidido como eu os seus preciosos talentos? Olhe para mim, sou jovem, forte e amante do trabalho. Dê-me uma chance e farei o impossível para ganhar ouro e prata para o seu bolso." Ele ficou impressionado com minha boa disposição e começou a negociar com o vendedor, que não tinha reparado em mim desde que me comprara, mas que agora gabava com eloquência minhas habilidades, saúde e boa constituição. Senti-me como um boi gordo sendo vendido a um açougueiro. Por fim, para minha alegria, o negócio foi fechado. Saí dali, seguindo o meu novo mestre e achando que era o homem de mais sorte da Babilônia. O novo lar era muito a meu gosto. Nananaide, meu amo, ensinou-me a moer a cevada na pedra redonda que ficava no pátio, a pôr e acender a lenha no forno e a reduzir a um pó finíssimo a farinha de gergelim para os bolinhos de mel. Eu tinha um leito no barracão onde eram guardados os cereais. Uma velha escrava que servia como governanta, Suaste, alimentava-me convenientemente e estava satisfeita com minha boa vontade em ajudá-la nas tarefas mais duras. Ali estava a chance há muito esperada de mostrar-me útil a meu amo, e quisessem os deuses de encontrar um meio para ganhar a liberdade. Pedi a Nananaide que me ensinasse a fazer a massa do pão e assá-lo. Foi o que ele fez, muito animado com o meu interesse. Mais tarde, quando já dominava esse terreno, aprendi a preparar e assar os bolinhos de mel. A possibilidade de ócio
encantou meu dono, mas Suaste balançava a cabeça desaprovando. Não trabalhar é uma coisa ruim para qualquer homem, declarou ela. Achei que já era tempo de pensar numa maneira de começar a obter dinheiro para comprar minha liberdade. Como a feitura dos pães encerrava-se ao meio-dia, julguei poder contar com a quiescência de Nananaide se eu encontrasse uma ocupação lucrativa para a parte da tarde e que ele não se importaria em dividir comigo os meus próprios ganhos. Tive a seguinte ideia: por que não assar uma quantidade maior de bolinhos de mel e vendê-los a homens famintos nas ruas da cidade? Apresentei o plano a Nananaide, dizendo-lhe: se eu puder usar minhas tardes, depois que os pães estiverem assados, a fim de ganhar dinheiro para você, não lhe bastará senão dividir os ganhos comigo, para que eu possa ter o meu próprio dinheiro e gastá-lo com essas coisas que todo homem deseja e precisa. Mais do que justo, concordou ele. Quando lhe falei sobre o plano de vender nas ruas nossos bolinhos de mel, ele logo se entusiasmou com a ideia. Eis o que faremos, sugeriu. Você venderá cada 2 bolinhos por 1 moeda de cobre. Metade das moedas ficará comigo para pagar pela farinha, o mel e a lenha para o forno. Dividiremos o que sobrar meio a meio. Fiquei muito feliz com seu generoso oferecimento, que me permitiria guardar para mim 1/4 das vendas. Naquela noite, trabalhei até tarde para fazer uma bandeja onde empilhar os bolinhos. Nananaide me deu uma de suas túnicas usadas para mostrar-me apresentável, e Suaste ajudou-me a remendá-la e lavá-la. No dia seguinte, assei uma quantidade extra de bolinhos de mel. Ficaram tostadinhos e tentadores sobre a bandeja, e percorri as ruas apregoando minha mercadoria. No princípio, ninguém pareceu interessado, e isso me deu um grande desânimo. Prossegui, e já pelo final da tarde, à medida que as pessoas ficavam esfomeadas, os bolinhos começaram a sair, e logo minha bandeja ficou vazia. Nananaide revelou-se contente com o meu sucesso e de bom grado pagou minha parte. Eu exultava com minhas moedas de prata. Megido tinha razão quando afirmava que um amo apreciava o bom trabalho de seus escravos. Nessa noite, eu estava tão exultante com meu êxito que quase não pude conciliar o sono, tentando imaginar a soma total dos ganhos em 1 ano e de quantos anos precisaria para comprar minha liberdade. Como saía todos os dias com minha bandeja repleta de bolinhos, logo arranjei fregueses certos. Um destes não era outro senão seu avô, Ará de Gula. Ele era um comerciante de tapetes e vendia para as donas de casa, indo de uma ponta a outra da cidade, acompanhado por um burro abarrotado de tapetes e um escravo negro para desdobrá-los. Ele comprava 2 bolinhos para si e 2 outros para o escravo, sempre se detendo para conversar comigo enquanto os comia. Seu avô disse-me um dia uma coisa que nunca mais esquecerei. Gosto dos seus bolinhos, meu jovem, mas muito mais da maneira refinada com que você os oferece. Esse espírito de iniciativa pode levá-lo longe na estrada do sucesso. Mas como pode entender, Radan Gula, o que tais palavras de encorajamento podem significar para um escravo ainda jovem, sozinho numa grande cidade, lutando com tudo que tinha em si para encontrar um modo de livrar-se das humilhações? À medida que os meses passavam, eu ia economizando cada vez mais os meus trocados. Meu alforje preso ao cinto ia começando a ganhar um peso bem gostoso. O trabalho
estava provando ser meu melhor amigo, exatamente como dissera Megido. Eu estava feliz, mas Suaste mostrava-se preocupada. Temo que nosso amo esteja dissipando um tempo precioso nas mesas de jogo, disse ela. Não coube em mim de contente quando um dia cruzei com meu amigo Megido na rua. Ele conduzia ao mercado 3 burros carregados de verduras. Eu estou indo muito bem, disse ele. Meu amo aprecia tanto o meu bom trabalho que agora sou capataz. Como vê, ele me confia os negócios no mercado e, inclusive, mandou buscar minha família. O trabalho está me ajudando a recuperar-me dos meus grandes problemas. Algum dia me ajudará a comprar minha liberdade e ter de volta minha fazenda. O tempo foi passando e Nananaide tornou-se cada vez mais ansioso pelo meu retorno após a venda dos bolinhos. Ele ficava me esperando e avidamente contava e dividia nosso dinheiro. Chegou a falar comigo para que visitasse praças mais distantes e aumentasse as vendas. Frequentemente, eu ia além dos portões da cidade para atender os inspetores dos escravos que construíam as muralhas. Eu odiava aquelas desagradáveis visões, mas achei entre os inspetores fregueses liberais. Um dia, fiquei surpreso ao ver Zabado esperando numa fila para encher o cesto com tijolos. Ele estava pálido e alquebrado, as costas cobertas de chagas e lanhaduras, devido ao chicote dos inspetores. Tive pena dele e estendi-lhe um bolinho que ele devorou imediatamente como um animal faminto. Percebendo o seu olhar guloso, corri antes que me arrebatasse a bandeja. Por que trabalha tão arduamente? Perguntou-me um dia Arad Gula. Quase a mesma pergunta que você me fez hoje, lembra-se? Contei-lhe o que Megido dissera sobre o trabalho e como este estava provando ser meu melhor amigo. Mostrei-lhe com orgulho meu alforje, repleto de moedas, acrescentando que economizava a fim de comprar minha liberdade. Quando estiver livre, o que fará? Quis saber seu avô. Bem, respondi, tenciono-me tornar-me um comerciante. Foi aí que ele me confidenciou uma coisa de que eu nunca tinha suspeitado. Aposto que não sabe que também sou um escravo. Formei uma sociedade com meu amo. Alto lá! Interveio Radangula. Não ouvirei mentiras que ultrajem meu avô. Ele não foi escravo. Seus olhos faiscavam de raiva. Charrunada manteve-se calmo. Respeito seu avô por ter superado o infortúnio, tornando-se um cidadão proeminente em Damasco. Acha que você, seu neto, é feito do mesmo molde? É homem suficiente para encarar a verdade ou prefere viver alimentando falsas ilusões? Radangula endireitou-se na cela. Numa voz sufocada por profunda emoção, replicou: Meu avô foi estimado por todos. Seus dons eram incontáveis. Numa época de fome, foi seu ouro que comprou cereais no Egito. Foi sua caravana que os trouxe para Damasco, distribuindo-os para que as pessoas não morressem de inanição. Agora, você está me dizendo que ele não passava de um desprezível escravo na Babilônia. Tivesse permanecido como um escravo na Babilônia, teria muito bem podido ser desprezível. Quando, porém, através de seus próprios esforços, tornou-se um grande homem em Damasco, os deuses realmente condoeram-se de seus infortúnios e dedicaram-lhe todo o respeito celeste. Depois de ter me contado que era um escravo,
continuou Charrunada. Explicou como estivera ansioso para ganhar sua liberdade. Agora que tinha o dinheiro para comprá-la, estava muito confuso quanto ao que devia fazer. Havia muito não fazia boas vendas e temia deixar a proteção de seu amo. Condenei sua indecisão. Não fique grudado por muito tempo a seu amo. Experimente novamente a sensação de ser um homem livre. Haja e obtenha êxito como um homem livre. Decida o que deseja realizar e então o trabalho o ajudará a fazê-lo. Ele seguiu seu caminho, dizendo estar contente por eu tê-lo censurado por sua covardia. Um dia, fui novamente além dos portões da cidade e fiquei surpreso ao encontrar uma multidão compacta ali reunida. Tentei informar-me a respeito e um homem me disse: então não soube? Um escravo fugido que matou um dos guardas do rei foi trazido para a justiça e ainda hoje será açoitado até a morte por seu crime. O próprio rei estará aqui em pessoa. O ajuntamento era tão cerrado em volta do pelourinho que temi aproximar-me sem que minha bandeja de bolinhos de mel não fosse atirada para o alto. Subi por isso a um recanto em obras da muralha, de onde podia ver acima da cabeça das pessoas. Pude ter dali uma ótima visão do próprio Nabucodonosor conduzindo seu carro de ouro. Nunca tinha contemplado tanta grandeza, túnicas tão magníficas e cortinas de pano dourado e veludo. Eu não podia ver o castigo, embora conseguisse ouvir os gritos lancinantes do pobre escravo. Admirava-me ver que alguém tão nobre quanto nosso magnífico rei tivesse condições de apreciar tanto sofrimento. Mas quando vi que ele estava rindo e brincando com os cortesãos, percebi que ele era cruel e compreendi por que as tarefas tão desumanas eram exigidas dos escravos que construíam as muralhas. Depois que o escravo morreu, seu corpo foi preso a um poste de madeira por uma corda ligada a um de seus pés, para que todos pudessem ver. Como a multidão começava a desfazer-se, cheguei mais perto. Sobre o peito cabeludo do supliciado, reconheci a tatuagem das duas serpentes entrelaçadas. Era pirata. Na próxima vez que encontrei Aradigula, ele era um homem mudado. Cumprimentou-me cheio de entusiasmo. Veja, o escravo que você conheceu é agora um homem livre. Havia mágica em suas palavras. Minhas vendas e meus lucros cresceram. Minha esposa não cabe em si de contente. Ela era uma mulher livre, sobrinha de meu amo. Ela deseja bastante que nos mudemos para outra cidade onde ninguém saiba que já fui um escravo. Desse modo, nossos filhos estarão livres de censuras devidos ao infortúnio do pai. O trabalho se tornou meu melhor esteio. Capacitou-me a recuperar a confiança e minha habilidade para vender. Fiquei satisfeito em ter podido pagar-lhe, ainda que de modo tão simples, o encorajamento que ele tinha me dado. Uma noite, Suaste me procurou profundamente abalada. Seu amo está com problemas. Temo por ele. Há alguns meses vem perdendo grandes somas nas mesas de jogo. Não está pagando ao fazendeiro pelos cereais nem pelo mel. Não está pagando ao emprestador de dinheiro. Eles estão revoltados e ameaçam-no. Por que devemos nos preocupar com suas loucuras? Não somos seus responsáveis, respondi sem pensar. Jovem desmiolado, não está entendendo? Ele deu ao emprestador de dinheiro seu título de propriedade para garantir o empréstimo. Segundo a lei, o homem pode reclamá-lo
e vendê-lo. Não sei o que fazer. Ele é um bom amo. Por que tais problemas vieram cair sobre ele? Os temores de Suaste não eram sem fundamento. Enquanto me achava assando o pão na manhã seguinte, o emprestador de dinheiro voltou com um homem chamado Sassi. Esse homem me examinou e disse que eu servia. O emprestador de dinheiro não quis esperar o retorno de meu amo, mas incumbiu Suaste de dizer-lhe que tinha me levado, sem levar comigo senão a túnica que estava vestindo e o meu alforje com as moedas de cobre preso ao cinto. Apressaram-me a deixar o local, os pães ainda assando no forno. Foram arrancadas de mim as mais queridas esperanças, assim como o furacão desenraiza a árvore da floresta, atirando-a ao mar encapelado. Novamente, uma casa de jogo e bebidas alcoólicas causavam minha desgraça. Sassi era um homem rude e grosseiro. Quando cruzava comigo a cidade, falei-lhe sobre os bons serviços que tinha prestado a Nana Naide e disse-lhe que ele poderia esperar o mesmo tratamento. Sua resposta foi totalmente desencorajadora. Não gosto deste trabalho. Meu amo não gosta dele. O rei determinou que ele me destinasse à construção de uma seção do Grande Canal. O amo me pediu que comprasse mais escravos, trabalhasse arduamente e acabasse rápido com a obra. Ora, como pode algum homem acabar rapidamente uma obra grande como aquela? Imagine um deserto sem árvore alguma, apenas pequenos arbustos e um sol queimando com tal fúria que a água em nossos barris já não prestava de tão quente para matar nossa sede. Imagine agora filas de homens descendo aos profundos buracos escavados e dali trazendo pesados cestos de areia fofa através de caminhos poeirentos, da manhã até a noite. Imagine a comida servida em gamelas onde todos comiam juntos como porcos. Não tínhamos tendas nem palha para as camas. Foi essa a situação em que me achei. Enterrei meu alforje num lugar marcado, meio descrente de que no futuro viesse a desencavá-lo. Nos primeiros tempos, trabalhei com boa vontade, mas à medida que os meses se arrastavam, senti meu ânimo fraquejar. Então, a febre tomou conta do meu corpo exausto. Perdi o apetite e mal podia levar à boca pedaços de carneiro e verduras. À noite, via-me completamente vencido pela insônia. Em minha desgraça, perguntava-me se o plano desabado não era mesmo o melhor. Fazer corpo mole para não condenar o próprio corpo ao esmorecimento. Depois, lembrei-me da última visão que tive dele e convenci-me de que o velho camarada estava errado. Meus pensamentos voltaram-se para a pirata e toda aquela amargura, e me perguntei se também podia ser justo brigar e matar. A recordação de seu corpo ensanguentado me mostrou que seu plano não tinha a menor serventia. Lembrei-me então da última vez em que vi Megido. Suas mãos mostravam calos imensos devido ao trabalho árduo, mas seu coração era leve e havia um contentamento em seu rosto. Seu plano era o melhor. Mas eu tinha tanta disposição para o trabalho quanto Megido. Ele não podia não ter trabalhado tão duro quanto eu. Por que o meu trabalho não me trouxe felicidade e sucesso? Era o trabalho que trazia felicidade a Megido? Ou isso acontecia devido à intervenção dos deuses? Estaria escrito que eu devia trabalhar a vida inteira sem a satisfação de meus desejos, sem felicidade ou sucesso?
Todas essas questões misturavam-se em minha cabeça, e eu não encontrava uma resposta sequer. Realmente, eu me achava lamentavelmente confuso. Vários dias depois, quando já parecia que me encontrava no limite de minha resistência, ainda sem atinar com qualquer solução, Sassi me procurou. Um mensageiro veio em nome de meu mestre buscar-me para levar de volta à Babilônia. Desenterrei meu precioso alforge, enrolei-me nos restos andrajosos de minha túnica e segui caminho, montado atrás do mensageiro. À medida que progredíamos, os mesmos pensamentos de um furacão atirando-me de um lado para outro assaltaram meu cérebro nervoso. Eu parecia estar vivendo as misteriosas palavras de uma canção de Haron, minha cidade natal. Atacando um homem como um redemoinho, conduzindo-o como uma tempestade, cujo curso ninguém pode seguir, cujo destino ninguém pode prever. Estava destinado a ser sempre punido em razão de algo que desconhecia? Que novas desgraças e decepções me aguardavam. Quando entramos no pátio da casa de meu mestre, imagine minha surpresa quando vi Arad Gula me esperando. Ele me ajudou a apear e me abraçou como a um irmão há muito desaparecido. Quando nos pusemos a andar em direção ao interior da casa, quis ir atrás dele como um escravo deve seguir o amo, mas ele não me permitiu fazê-lo. Passou o braço pelo meu ombro, dizendo: procurei por toda parte. Quando já me dava por vencido, encontrei Suaste, que me falou sobre um emprestador de dinheiro, que me conduziu até seu nobre dono. As negociações foram difíceis, por causa dele, que ainda me fez pagar um preço exorbitante, mas você merecia todos os sacrifícios. Sua filosofia e iniciativa foram minha inspiração para esse novo sucesso. A filosofia de Megido, não minha, atalhei. A filosofia de Megido e sua. Graças a ambos, estamos indo a Damasco, e eu preciso de você como meu sócio. Veja, exclamou ele, em um momento você será um homem livre. Dizendo isso, retirou de sob a túnica a tabuinha de argila onde estava gravado meu título de propriedade. Levantou acima da cabeça e arremessou-a contra o chão de pedras. Com satisfação, esmagou com os pés os fragmentos até que se reduzissem a pó. Lágrimas de gratidão encheram-me os olhos. Eu sabia que era o homem de mais sorte na Babilônia. Como vê, o trabalho, no tempo de minhas maiores desgraças, provou ser meu melhor amigo. Minha disposição para o serviço capacitou-me a escapar de ser vendido para fazer parte das turmas de escravos nas muralhas. Isso também impressionou seu avô, que me escolheu como seu sócio. O trabalho é a chave secreta de meu avô para os seus ciclos de ouro? Perguntou Radangula. Era a única chave que ele possuía quando conheci, replicou Shahunada. Seu avô adorava o trabalho. Os deuses apreciaram seus esforços e o recompensaram com liberalidade. Começo a ver, disse Radangula pensativo. O trabalho atraiu seus muitos amigos, que admiram sua diligência e o sucesso que isso trouxe. O trabalho trouxe-lhe o respeito de que tanto gozou em Damasco. O trabalho trouxe-lhe todas essas coisas que aprovei. E eu que achava que o trabalho somente convinha a escravos. A vida é repleta de prazeres que os homens podem gozar, comentou Shahunada. Cada um deles tem o seu lugar. Fico contente
com que o trabalho não esteja restrito a escravos. Fosse assim, eu me veria privado de meu maior prazer. Não há nada que me dê uma soma maior de satisfação do que o trabalho. Shahunada e Radangula seguiram cobertos pelas sombras das muralhas torreadas até os maciços portões de bronze da Babilônia. À aproximação deles, os guardas ali postados tiveram a atenção despertada e respeitosamente saudaram o honrado cidadão. Com a cabeça erguida, Shahunada passou com sua grande caravana pelos portões e subiu as ruas da cidade. Sempre aspirei a tornar-me um homem como meu avô, confidenciou-lhe Radangula. Nunca tinha percebido o tipo de homem que ele foi. Você me mostrou isso. Agora que compreendo, admiro-o ainda mais e sinto-me muito mais determinado a ser como ele. Temo que nunca lhe poderei pagar por ter me dado a verdadeira chave do sucesso dele. Daqui por diante, usarei essa chave. Quero começar de maneira humilde, como ele, que convém à minha verdadeira posição muito mais do que joias e roupas finas. Assim dizendo, Radangula arrancou as bugigangas que lhe pendiam das orelhas e os anéis que lhe enfeitavam os dedos da mão. Freando o cavalo, foi ficando um pouco para trás, até que voltou a seguir em frente, cheio de respeito, mas atrás do líder da caravana.